Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Me chamo professora Deli, tá? E a nossa aula hoje é matemática. Vamos falar sobre procedimentos de cálculo envolvendo adição e subtração, tá? E é interessante porque são operações básicas que nós precisamos aprender. Todo o percurso da nossa vida estudantil e o nosso cotidiano nós a usamos e nem percebemos. Tenho certeza que você usa todos os dias a matemática. Em muitas situações do nosso cotidiano ela está presente. Vamos iniciar nossa aula até acompanhando um vídeo para você relembrar uma situação corriqueira, né, que é comum em nosso dia a dia, tá? Acompanhe o vídeo aí na telinha, vamos lá. Eu quero que chegue logo sexta-feira. Você sabia que vai ser a minha festa de aniversário? Sim, você entregou os convites? Quantas pessoas vão? Não, eu tenho que contar quantos monstros vão. Tenho aula de sustos, não quero chegar tarde. Nos falamos depois. Então, quantos monstros vão à festa? Para quantos monstros tenho que mandar os convites da festa se quero convidar 9 colegas da aula de sustos e 8 colegas da aula de fantasias? Para saber de quantos convites eu preciso, tenho que somar o número de monstros que eu quero convidar. Eu vou convidar 9 colegas da aula de sustos e 8 colegas da aula de fantasias. Vamos ver a soma. Se temos 9 monstros na aula de sustos e 8 na aula de fantasias, 9 mais 8 são 17 monstros. Colocamos 7 aqui, nas unidades, e 1 nas dezenas. Perfeito! São 17. Então, no fim, 17 monstros vão na festa. Não, porque o Eli e o Azulzinho me disseram que não podem ir. Então, quantos vão? Para saber quantos monstros vão, temos que fazer uma subtração. Eu convidei 17 monstros, mas 2 não vão poder ir. 17 menos 2 são 15. Colocamos os 5 nas unidades e o 1 nas dezenas. Já temos o número de monstros que vão na festa de aniversário. Nós vamos nos divertir muito. Você gostou desse vídeo? Temos muito mais. Clique na... Então, o que vocês gostaram do exemplo aí? É interessante que a situação acontece entre dois amigos, eles estão debatendo essa situação na escola. Quando um pergunta quantos convidados eles vão chamar para a festinha que ele está organizando, né? E é interessante a soma que ele usou, 9 mais 8, que deu 17. E depois ele teve que usar a outra operação, depois dessa adição. Ele usou uma subtração, que foi 17 menos 2, porque 2 não poderiam ir. E aí a gente vê as duas operações nesse vídeo que foram apresentadas. Mas é claro que quando a gente fala matemática ou sobre operações matemáticas, muitas vezes esse é um assunto que para vocês, isso é difícil, eu não consigo. E a gente se depara com essas situações em sala de aula, né, junto com vocês, os alunos.
Mas é importante você lembrar que a adição é a primeira operação que a gente apresenta para vocês na escola. É a primeira que vocês têm que se apropriar. Quando vocês conseguem realizar uma adição, né, de maneira confiante, realmente certa, você consegue passar para a próxima, que é uma subtração. Na matemática, a gente tem 4 operações básicas, tá? Que nós temos que aprender. Que no caso é a adição, a subtração, multiplicação e divisão. Ai, professora, essas 4 é tão difícil. Calma. Nós hoje vamos falar sobre essas 2. E nessa ordem aqui, ó, adição e subtração, tá? A adição, ela vem primeiro. E aí eu vou propor para você o seguinte. É que nem um bebê. Quando a gente nasce, a gente começa a ser introduzido leite materno. Depois, quando a gente vai crescendo, o bebê vai crescendo, é que a gente introduz outros tipos de alimentos, até chegar o momento de apresentar o arroz, o feijão e a carne. Né? Porque o bebê não está preparado para essa alimentação um pouco mais pesada, que é o arroz, o feijão e a carne. Matemática, só estou dando esse exemplo para você entender um pouquinho. Para a gente avançar um pouquinho, a gente tem que começar pela adição. Quando você consegue adquirir o conhecimento, consegue caminhar ali na adição direitinho, a gente consegue dar outros passos, chegar na subtração, e assim a gente chega nas outras operações. Uma auxilia a outra. Você não consegue fazer uma subtração se você tem dificuldade em fazer uma adição. Então, comece com a adição primeiro. Quando você se sentir confiante, a gente passa para outra etapa. Para isso, eu vou propor o seguinte para você. Você pode, entre os seus amigos aí em casa, você pode produzir uma tabela dessa. Eu trouxe essa para você ver como exemplo aí, tá? Essa tabela, o que acontece? Vocês veem que tem uma numeração de 1 a 10, tá? E tem 5 pistas, no caso 5 pessoas. Você pode fazer com menos pistas, fica a seu critério. O que acontece aqui? Você escolhe uma pessoa que vai fazer perguntas. 5 mais 5, 5 mais 4. E quem for acertando vai, né, avançando, tá? E aí ganha quem chegar aqui primeiro. É claro, você pode diminuir as pistas de acordo com a quantidade de pessoas. Isso é uma forma de você fazer adição ou subtração, tá? Isso é uma das ideias. A outra, se você tiver um dado, isso aqui é um dado, ó, ok? Se você tiver um dado, você pode fazer uma roda ali de conversa entre os amigos, fazer uma rodinha. Vamos supor que tem 5 pessoas ou 6, não importa a quantidade. Mas vamos supor que tenha 5, tá? E aí vocês vão jogando o dado. A primeira pessoa, ela joga um dado. Vamos supor que eu joguei. Caiu nesse número aqui, ó, no 4. E aí eu passo para a pessoa ao lado, da roda que vocês determinarem, né, em que sentido ela vai girar. Quando eu passo o meu dado para o próximo, o meu colega que está ao meu lado, ele vai ficar com 4 na cabeça. Vai lembrar que foi 4 que eu tirei. E aí ele joga o dado. Vamos supor que ele jogou. Caiu nesse número aqui, ó, 3. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. O número que eu joguei, a primeira jogada, ó, foi o 4. E o próximo coleguinha, tá? 4. Próximo coleguinha tirou 3. Foi isso? E aí eu faço uma adição. Ele vai ter que falar quanto dá 4 mais 3. Ok? Dá quanto? Soma aí pra mim. 4 mais 3. 7. Então, o meu colega que jogou o dado que caiu no 13, ele vai dizer assim, 7. Porque 4 mais 3 é 7. E aí, o colega ao lado vai ficar com 7 na cabeça. E ele também vai jogar o dado. Quando ele jogar o dado, ó, vamos supor que caiu nesse número, no 2. E aí ele faz uma adição também. Ele coloca 7 mais 2. E ele vai somar 7 mais 2. Já pensarei quanto é que dá? Dá 9. E aí eu tenho 9. E assim eles continuam. Vocês vão percebendo que pode diminuir ou, né, os números estão cada vez mais aumentando, como eu estou falando aqui. Diminuir aumentar a numeração,
tá? E assim você vai praticando a adição nessa roda de amigos e você vai precisar só de um dado, ok? E prestar atenção nas operações usadas, nas continhas realizadas, tá? Isso é uma forma de você praticar a adição aí. E só precisa de um dado jogar entre os amigos. Se também você quiser produzir é só fazer um cubo, né, como esse, e lembrar que as faces que se encontram aqui, elas têm que totalizar 7, ó. 3 mais 4, 7, tá? Aqui, ó, 5 mais 2 do outro lado oposto, ó, 7. E 6, ó, mais do outro lado, 7 também. Mais um, né? Dá 7, ok? E aí você pode produzir um dado em casa e brincar com seus amigos, praticando a matemática, a adição de uma maneira divertida, tá bom? Quem errar pode sair da roda, você pode colocar algumas regras ali, de acordo com o grupo de amigos que você jogar, tá? E aí a gente aprendeu hoje o quê? Que a adição é a primeira operação matemática que a gente tem contato e depois a subtração, tá? Mas tem alguns termos que a gente precisa conhecer. Vamos ver aí na telinha, acompanhem comigo. Então, tem a adição. A adição é uma das principais operações matemáticas e está associada à ideia de juntar ou agrupar quantidades. E olha o símbolo utilizado, sinal de mais uma cruz, né? Que lembra uma cruz? Ok? E aí, quais são os termos? Os dois números usados em cima, ou 2 ou 3, esses números são parcelas, e a soma ou total, que é o resultado da adição, tá? Nós também temos a subtração, que é as operações que a gente está falando. É uma das 4 operações matemáticas básicas na qual diminuímos quantidades. E ela é representada pelo sinal, aí ó, um tracinho, né? Que simboliza menos aí. É que a gente fala, vocês usam mais, menos em sala de aula. E quais são os termos da subtração? Eu chamo o primeiro número que eu uso na subtração, eu chamo de diminuendo. Esse número em destaque é o 9, ó. Depois nós temos o subtraindo, que é o número que vem embaixo, que eu faço a subtração. E o meu total da minha subtração, o resultado, eu chamo de resto ou diferença, tá? Então, esses são os termos e esses são os símbolos usados. O mais, né, a cruz e o tracinho simbolizando o menos. Essas são as operações matemáticas básicas, as primeiras que a gente tem contato, tá? E depois a gente vai fazer alguns exemplos juntos. Eu te aguardo na próxima aula, tá bom? E essa aula você pode acessar na plataforma Eduque, assim como todas as outras que a gente tem preparado para vocês. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau. Ficamos por aqui.